Vem aí o tarifaço. E vem aí uma resposta brasileira. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou agora, há poucas horas, um projeto de lei de reciprocidade comercial que permite ao governo retaliar medidas comerciais que prejudiquem os produtos do país no mercado internacional. Essa aprovação acontece um dia antes do anúncio do novo tarifaço pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que promete impor aquilo que ele chama de tarifas recíprocas, com a taxação de produtos de todos os países que cobrem impostos para a importação de bens e produtos americanos. O projeto da Lei de Reciprocidade Comercial foi aprovado por unanimidade na CAI, em caráter terminativo. CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ou seja, o projeto segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados sem a necessidade de ser aprovado pelo plenário do Senado. Fernando Haddad deu uma entrevista dizendo ver com estranheza a imposição de taxas ao Brasil, já que na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, os americanos levam vantagem, né? Entra mais dinheiro brasileiro nos Estados Unidos do que grana americana aqui no Brasil. Eu também nunca entendi muito bem esse argumento, né? Ninguém entendeu, né? Porque, ninguém está entendendo. Porque na relação comercial entre... Vocês gostam de ir na padaria? Entre nós e a padaria, sim, a gente também está em desvantagem, né? Entra dinheiro meu na padaria, mas o padeiro não me dá dinheiro. Isso não quer dizer que está acontecendo uma relação desvantajosa, mas, né, dizem os economistas que, de fato, essa imposição é exagerada em relação ao Brasil. Bom, a Donald Trump conseguiu o que parecia impossível, né? Uniu Lula, o agronegócio, direita, Tereza Cristina, enfim, todo mundo contra o que está sendo imposto ao Brasil. Quer começar? O que eu posso colocar é que o cenário mundial é de muito medo, né? Eu li de alguns analistas aí, economistas, falando que é inevitável, se Trump seguir com essa decisão, é inevitável uma recessão mundial. É um negócio assustador. Vi gente séria, assim, gente que não é de fazer alarde para lacrar na internet, mas economistas sérios como o próprio Roberto Gianetti, que a gente teve a oportunidade de entrevistar, Roberto Gianetti da Fonseca, ele falou que não tem escapatória. Se o Trump, num primeiro momento as pessoas não estavam acreditando que ele fosse levar adiante essas medidas, se isso realmente for adiante, o cenário é uma recessão mundial. Inclusive para eles. Exatamente. Ninguém ganha com isso. Não, nem eles próprios. É uma ação suicida, Deep, porque o Trump foi eleito, ele não foi eleito pelo discurso divisionista, pelo discurso antidemocrático. Eu acredito que ele foi eleito apesar disso. Exatamente. Ele foi eleito pela economia, para controlar a inflação, né, para devolver os empregos aos americanos. Os americanos passaram por um processo inflacionário violento, como nunca viram. Depois da pandemia, o país até hoje não se recuperou. Os Estados Unidos viraram um país muito caro para bens de serviço, para alimentação. E aí ele toma medidas, logo no começo do governo, que tendem a alimentar essa inflação. É difícil entender. Exatamente. E sem contar que o preço que a gente pode pagar aqui dentro também pode ser muito caro, porque é o nosso segundo maior parceiro comercial, né? E a gente está no mesmo balaio de briga com os Estados Unidos que China, Canadá, União Europeia, sem ter a mesma força que eles têm. Eu não sei como vai seguir, não dá para prever nada moderado por parte do governo americano nesse momento que está hoje. E eu espero que o governo brasileiro tome atitudes, né? Pois é, o Brasil tem condições de peitar os Estados Unidos sozinho? É o que eu estou falando, não está na mesma força das outras pessoas que estão nessa briga. A União Europeia, por exemplo, une ali as maiores potências mundiais também. A China... Eu acho que não é nem peitar, acho que é negociar mesmo. O problema é que mas tem que você vai negociar, negociar com maluco. Mas há negociação. Né? Então, vai negociar com o maluco, né? Há negociação com este Exatamente. governo. Agora, tem aquela, né? O que você disse, tem a União Europeia, tem China, tem Brasil, tem México, tem Canadá. Você que é do teatro, me lembra dos Saltimbancos, né? Todos juntos somos fortes, né? A galinha, o que é que tem? A unha, o bico. Né? Sozinho ali ninguém tem condição de fazer nada. E a China é uma força danada, né? Pois é. Aliás, quando eu estive recentemente na China, e havia uma discussão muito grande sobre como que os produtos chineses chegavam aqui no Brasil, enfraquecendo o nosso próprio mercado interno. Ali era o contrário, né? A falta de taxação.
o presidente Lula entrava com aquela promessa de que até os $50 não seria taxado. Isso causava um problema ao contrário. Não é que a gente não quer que taxe, né? Não é isso. E tem que existir uma política assim, pensando também no nosso mercado interno. No caso da China era o contrário. Não taxar lá essas compras de internet causava um grande problema aqui, pela falta de taxação. E mesmo assim houve negociação também, sendo interessante para os dois lados.